Os 513 deputados federais eleitos em outubro tomam posse no próximo dia 1º de fevereiro. Nós vamos agora conversar com a cientista política Deise Ciocari para entender as mudanças que devem acontecer neste mandato. Bom dia, Deise, seja bem-vinda mais uma vez. Oi, bom dia. Prazer falar contigo, Cláudia. Prazer também recebê-la por aqui. Deise, como é que fica a composição da Câmara aí nesses próximos 4 anos de mandato? Olha, a gente tem uma base bolsonarista, né, que a gente já falou tanto aqui na Jovem Pan, mas a gente tem uma base bolsonarista que vai depender também, nesses próximos 4 anos, de uma liderança, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro tem ficado mais afastado da política, mas os filhos sempre estão em volta. Mas essa oposição, que ela é muito necessária numa democracia, Cláudia, ela vai depender muito de uma liderança também. Espera-se que esse governo possa conviver com essa liderança nos próximos 4 anos. A gente tem, no ano que vem, um momento muito importante, de novo, da política brasileira, que são as eleições municipais. Mas devem ser 4 anos que, a depender das eleições do Congresso nessa semana, no dia 1º, na quarta-feira, vão definir os próximos rumos. Eu acredito que a Câmara dos Deputados vai ter um pouco mais um facilitador por causa da provável reeleição do Arthur Lira, mas o Senado tem um embate mais interessante, né? Porque são menos políticos, menos senadores, e ali as oposições ao governo Lula, elas são muito fortes, né? Então, como diminui o número de personagens políticos e o número de bolsonaristas, ele é muito forte, eu acredito que no Senado o Lula vai enfrentar nos próximos 4 anos um embate que vai exigir muito dele, e um embate democrático e plenamente saudável para a democracia, né? Muito bem, para a entrevista a gente conta também com o Diogo Schelp. Antes eu gostaria de fazer uma perguntinha. Bom dia, Diogo, seja bem-vindo e boa semana para você. Como é que você vê esses novos 4 anos aí de mandato na Câmara? Bom dia, Cláudia, bom dia, professora, bom dia a todos. Na verdade, eu ia fazer exatamente essa pergunta para a professora Deise. Eu gostaria de jogar para ela a questão, porque me parece que algo muito importante, inclusive para saber qual é o peso que esse bolsonarismo vai ter nesse Congresso, é a relação de Lula com o Centrão, não é? Bolsonaro teve ali uma resistência a fazer essa aliança no governo, no seu governo, e Lula parece já desde antemão que não tem essa resistência. Qual é a diferença que a gente pode estabelecer entre como foi a relação de Bolsonaro com o Centrão, ali representado inclusive como liderança pelo Arthur Lira, com o que se espera que vai ser essa relação no governo Lula? Diogo, você sabe que eu escrevi um livro há pouco tempo sobre o bolsonarismo, e a última frase do livro, se vocês me permitem reproduzir, mas responde a tua pergunta, é justamente em relação a essa facilidade do governo da esquerda em negociar com o Centrão. E pelas minhas análises e pelos meus estudos, eu identifico o seguinte: eu acho que, devido à alta fragmentação partidária política brasileira, a gente vai ver um esquema de um balcão de negócios, tá? Então, o que eu dizia no livro era que, se o Lula vencesse, a gente veria um balcão de negócios extrapolado, como a gente nunca tinha visto no Brasil, muito em função dessa alta fragmentação partidária, né? Então, como tu muito bem disse, ele não tem nenhum problema em negociar com o Centrão. E se o presidente Jair Bolsonaro tivesse vencido, eu sempre falo presidente, gente, porque eu me refiro ao último cargo ocupado, tá? Mas se o presidente Jair Bolsonaro tivesse vencido, provavelmente a gente teria alguns entraves, justamente por essa resistência dele em negociar com o Centrão, né? A gente sabe que nos últimos anos ele teve que acabar cedendo. Isso é muito mais uma consequência da política brasileira como um todo, e não exatamente um malefício que vai sendo criado pelo presidente da República, porque a gente tem uma fragmentação partidária muito grande, né? Então isso acaba fazendo com que o Congresso vire um balcão de negócios para atender a diversos interesses. Mas eu acredito que o que a gente vai ver agora é isso, é um troca-troca como a gente nunca viu desde a abertura democrática, infelizmente. Desde aí, em relação ao Senado, né? O Rogério Marinho já tem apoio aí do PL, do PP e do Republicanos. Como que deve ser essa disputa com Rodrigo Pacheco, o atual presidente do Senado? Eu estava ouvindo o repórter de vocês falar que, né, que ia ser na unha. Eu achei esse termo, eu acho que vai ser muito isso, assim, vai ser voto a voto. É um terceiro turno da eleição presidencial, né, não tem como fugir dessa comparação.
Eu acredito que a eleição no Senado ela tem algumas particularidades, né? E o próprio repórter de vocês falou. O voto é secreto, é no papel, então essa votação ela é muito propícia a traições, né? E a gente não tem como saber quem traiu quem. Olhando hoje o cenário que a gente tem, eu ainda acredito que vai dar o Rodrigo Pacheco, né? Porque ele tem um número bem maior de votos, acho que 10 a 15 votos a mais, quase 20. É muito difícil para o Marinho virar. A gente tem que lembrar que o 8 de janeiro acabou propiciando um enfraquecimento dessa base mais à direita, né? Porque esses movimentos, o vandalismo que aconteceu no 8 de janeiro foi muito incrustado nessa base da qual o Marinho defende, né? Então houve um enfraquecimento, sim. Isso acabou unindo o Congresso em torno do nome do presidente Lula, né? Então eu acredito que por causa dessas motivações, embora, de novo, né? A gente tem que lembrar que a última eleição do Senado fecharam o microfone, foi uma briga bem espetacular, né? Espetacular no sentido de show midiático mesmo. Então a gente nunca sabe o que pode esperar no Senado, mas eu ainda acredito que conforme o cenário está se desenhando, deve dar o Rodrigo Pacheco, né? A coalizão ela está mais ampla, ela está mais forte e concisa, né? Embora nessas coalizões a gente tem que lembrar sempre que o MDB ele vai onde ele percebe que vai ganhar, né? Então, uma das possíveis traições, dependendo até do que vai acontecer quarta-feira, é justamente a movimentação do MDB, né? A gente tem que lembrar que, olha que dado interessante, desde a abertura democrática, o MDB só não fez parte do governo por um ano. Imagina, desde a abertura democrática até 2023, o MDB só não fez parte da coalizão vencedora por um ano e depois já voltou para a normalidade, né? Então é um partido que a gente não pode esperar fidelidade, né? Então é só quarta-feira mesmo, mas eu ainda acredito que vai dar o Pacheco pela formação. Vamos aguardar. A gente já volta com a entrevista. Antes, vamos conversar com a Deise Ciocari, cientista política que está nos ajudando a entender melhor esse momento político atual do Brasil. Deise, essa reunião, esse encontro aí do Fernando Haddad na Fiesp é uma forma de demonstrar uma força política nesse momento? O Haddad, inclusive, né, a gente tinha alguns receios em relação ao nome dele no Ministério da Fazenda, né? A gente tem que lembrar que de todos os ministérios do Planalto, a Fazenda é o mais técnico, né? Mas o que a gente entende é que o Lula escolheu o Haddad justamente por esse lado político dele, né? Acreditando também na formação econômica, mas muito mais por esse lado político para fazer esse tipo de negociação. Então, nessa reunião, o que a gente espera é que haja um consenso maior em relação ao nome dele, né? Uma aprovação maior do mercado, porque ainda se vê o nome do Haddad com muita desconfiança, né? Acredito que de todos os ministros, o dele foi o que mais causou surpresa. A gente não pode esquecer que durante o período eleitoral, né, muito se questionou o então candidato Lula sobre quem seria o ministro da Fazenda dele e ele nunca falava o nome. Eu acredito que já imaginando essas suspeições em torno do possível nome de Haddad, né? Então é um cargo que tem misturado a questão técnica com a política, mas o nome dele e essa reunião deve ser justamente para arrefecer os ânimos que ainda estão um pouco desconexos em relação ao que o Haddad pode trazer por esse ano, né? Diogo? Professora, a gente viu a notícia aí da visita do chanceler alemão Olaf Scholz, né? É muito interessante porque durante o governo Bolsonaro foram poucas as visitas de chefes de Estado, ou chefes de governo de relevo, e já temos aí o início disso agora no governo Lula. No entanto, são muitas pautas complexas, difíceis, e eu queria que você avaliasse em 2 pontos, né, a importância dessa visita. Primeiro, em relação à possibilidade de finalmente se conseguir dar andamento ao acordo União Europeia-Mercosul, e segundo, em relação à questão da influência comercial, principalmente, da China na América do Sul. Vamos lá, Diogo. Nos últimos 4 anos, né, ficou notável o isolamento do Brasil em relação aos outros países, né? O governo do presidente Jair Bolsonaro não fez muita questão dessas conversas e desses encontros. Aliás, o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro ele já começou um pouco diferente, né? Quando o presidente não quis a negociação com o Congresso no período de transição, né? Primeiro ele falou que ia negociar com as bancadas, e aí depois que ele assumiu, houve sim um isolamento diplomático do Brasil em relação ao resto do mundo, em relação ao Mercosul e em relação
aos outros países. O que o Lula tenta fazer agora, e eu vejo de uma forma muito positiva, é resgatar essa diplomacia. A gente tem que lembrar também alguns pontos. Eu não gosto quando a gente faz, às vezes a gente da ciência política acaba se estendendo nas análises, mas é porque para mim existe uma preocupação de nunca fazer uma análise isolada, porque o contexto é muito maior. Então a gente tem que, só para fazer uma volta ao passado um pouquinho rápida aqui, nem todos os governos fizeram questão de relações diplomáticas com outros países, tá? Então, por exemplo, o governo da ex-presidente Dilma não foi um governo também que priorizou tanto essas relações, né? O Lula sim, Temer sim, né? E o Bolsonaro também não. Então, existe esse vai e volta nas relações diplomáticas brasileiras, mas isso é muito importante, principalmente em questão ao meio ambiente, né? A gente tem que lembrar que o Brasil já foi um protagonista nessas relações, principalmente no governo Fernando Henrique Cardoso, isso foi muito forte, com o Celso Laffer, que era o ministro das Relações Exteriores, e no governo Bolsonaro houve uma quebra muito profunda em relação a isso. Então, quando o Lula tenta retomar essas relações, é também uma forma de novo, reinserir o Brasil no mercado exterior. Aí, em relação à China, Diogo, eu acho que tu tocou num ponto fundamental que, na minha visão, foi um dos maiores erros do governo Bolsonaro, que foi justamente brigar com a China, né, e acabar com essas relações da exportação da carne e todos os problemas que vieram em decorrência disso. Muito mais, e aí sim, eu não gosto quando a gente minimiza algumas relações, algumas falas do governo Bolsonaro, mas muito mais em relação à verborragia dele. Essas relações, elas são urgentes que sejam retomadas, e aí sim eu vejo de uma forma muito positiva quando o Lula toma essa dianteira e tenta retomar essas negociações, porque nos últimos 4 anos o Brasil ficou isolado, ficou no meio de uma pandemia, a gente teve uma guerra mundial, teve um choque inflacionário global, e o Brasil em momento nenhum quis abrir o seu mercado ou conversar com outros governos, e houve um isolamento que a gente viu a consequência disso, né? Então essa abertura que o Lula faz, ela é muito importante. Desde a reunião com os governadores, vamos pegar do micro e vamos para o macro aqui. Primeiro mês de governo já houve uma reunião com os governadores, né, muito em decorrência do que aconteceu no 8 de janeiro, mas essas relações para a política, elas são fundamentais. Não tem como tu fazer uma política isolada. Política, ela é justamente essa arte da conversação e do dissenso para chegar no consenso, né? Isso o Bolsonaro não fez, ele acabou se isolando muito. Então, essas primeiras atitudes eu vejo como muito positivas, sim. Muito bem, Deise Ciocari, cientista política, a gente agradece a sua entrevista, sua participação aqui nesta segunda-feira. Seja sempre bem-vinda, um bom dia para você, uma boa semana. Bom dia, boa semana para vocês também. Diogo continua com a gente mais um pouco.